Caros alunos, este é o material de apoio para a segunda semana das atividades remotas do curso de Matemática 1. E hoje nós vamos falar sobre determinante. Antes de falar de determinante, nós vamos precisar do conceito de permutação. Dado um conjunto A, com n elementos, um conjunto necessariamente finito, numérico, nós temos que uma permutação dos elementos do conjunto A com n elementos é uma função bijetora do conjunto dos n primeiros naturais, 1, 2, 3 até n, no conjunto A. Então, aqui nós temos um exemplo de uma permutação. Nós estamos permutando os elementos de 1 a 7. Essa permutação está representada por uma matriz. A parte de cima da matriz é a posição e a parte de baixo é o elemento, seria a imagem da função. Então, esta é a permutação 2, 3, 5, 1, 7, 4, 6. Essa permutação tem inversões. A ordem direta dela seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela tem inversões. Por exemplo, o 2 não está invertido com 3, mas ele está invertido com 1. O 5 não está invertido com 7, mas ele está invertido com 4. Nós chamamos de paridade de uma permutação ao número de inversões que existem, o número de inversões que ela tem. Então, vamos ver essa permutação aqui, por exemplo. Nós temos o 2 não está invertido com 3, não está invertido com 5. Agora, entre o 1 e o 2 existe uma inversão. Então, primeira inversão. Entre o 2 e o 7, não. Entre o 2 e o 4, não. Entre o 2 e o 6, não. Entre o 3 e o 5, não. Entre o 3 e o 1, sim. Existe inversão. É a segunda inversão. Entre o 3 e o 7, não. Entre o 3 e o 4, não. Entre o 3 e o 6, não. Entre o 5 e o 1, sim. Terceira inversão. Entre o 5 e o 7, não. Entre o 5 e o 4, sim. Quarta inversão. Entre o 5 e o 6, não. Entre o 1 e o 7, não. 1 e 4, não. 1 e 6, não. Entre o 7 e o 4, sim. Quinta inversão. Entre o 7 e o 6, sim. Sexta inversão. Então, essa permutação tem 6 inversões. Ela é uma permutação par. O conceito de permutação vai ser usado para definir produto associado a uma permutação. Então, nós temos duas matrizes aqui. A primeira representa uma permutação e a segunda é a matriz em relação ao qual nós queremos fazer o produto. Então, nós queremos o produto relacionado a esta permutação aqui, nesta matriz aqui. O produto ele vai ter um sinal positivo ou negativo. Ele vai ser mais um produto de elementos da matriz ou menos um produto de elementos da matriz. O sinal vai ser positivo se a permutação for par. Ele vai ser negativo se a permutação for ímpar. Então, vamos ver essa permutação. Nós não temos inversão entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 4, não. Entre o 2 e o 1, sim. Uma inversão. Não temos inversão entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 1, sim. Duas inversões. Entre o 4 e o 1, também. 3 inversões. Então, essa permutação tem 3 inversões. Ela é uma permutação ímpar. Então, o nosso produto associado vai começar com um menos. O produto ele vai pegar um elemento de cada uma das linhas, de acordo com o que a permutação indica. Então, na primeira linha, nós vamos pegar o segundo elemento. O segundo elemento da primeira linha é o 2.
Na segunda linha, nós vamos pegar o terceiro elemento. O terceiro elemento da segunda linha é o 5. Na terceira linha, nós vamos pegar o quarto elemento. O quarto elemento da terceira linha é o 2. E na quarta linha, nós vamos pegar o primeiro elemento. O primeiro elemento da quarta linha é o 0. Então, o resultado desse produto é 0. Então, reparem que nós pegamos um elemento de cada uma das linhas e esse elemento não se repete em posição. Se nós pegamos o segundo elemento da primeira linha, na segunda linha nós não podemos pegar o segundo elemento de novo. O determinante de uma matriz é o somatório dos produtos associados às permutações possíveis. Então, primeira observação, que determinante é um conceito definido para matrizes quadradas. Da mesma forma que o produto só pode ser definido para matrizes quadradas. Então, o determinante ele é o somatório de todos os produtos possíveis. Escreve-se a matriz entre barras ao invés de colchetes para designar seu determinante. Então, para uma matriz 2×2, por exemplo, nós temos a notação entre barras para designar que isso é um determinante. Então, isso aí significa determinante cuja matriz está entre essas barras. E vamos calcular o determinante dessa matriz. Nós temos uma matriz 2×2. Então, se uma matriz é n por n, quantas são as permutações possíveis? Um conjunto com n elementos tem n fatorial permutações possíveis. Então, uma matriz n por n, o determinante de uma matriz n por n vai ser um somatório de n fatorial parcelas. No caso dessa matriz, são duas permutações possíveis. Então, uma permutação é 1,2, outra permutação é a 2,1. Então, a permutação 1,2 vai pegar o primeiro elemento da primeira linha, o elemento A11, e o segundo elemento da segunda linha, o elemento A22. A permutação 1,2 não tem inversão, então ela é uma permutação par. A outra permutação possível é a permutação 2,1, que é uma permutação ímpar, portanto tem sinal negativo. A permutação 2,1 pega o segundo elemento da primeira linha, o elemento A12, e o primeiro elemento da segunda linha, o elemento A21. Então, o determinante desta matriz é A11 vezes A21, aqui deu um errinho, menos A12 vezes A21. Para a matriz 3×3, existe uma regra que ajuda a fazer essa conta, que vai dar o mesmo resultado. Eu posso pegar a matriz 3×3 e ter esse trabalho todo de olhar cada permutação possível. Se uma matriz é 3×3, 3 fatorial é 6, então é um produto de 6, é uma soma de 6 produtos. E é claro, nós podemos olhar permutação por permutação e calcular o determinante pela definição. Essa regra aqui ajuda muito. Nós pegamos a matriz, esta é a matriz cujo determinante nós queremos, e copiamos as duas primeiras colunas. Então, nós vamos repetir aqui A24 e 131. E agora nós vamos fazer o produto de cada uma das diagonais possíveis. As diagonais diretas são aquelas que têm que são paralelas à diagonal principal, então vamos dizer as diagonais diretas, e as diagonais invertidas, aquelas que têm um sentido oposto, um sentido inverso ao da diagonal principal. São paralelas à diagonal secundária. As que têm o sentido direto, elas têm sinal positivo. E as que têm
que são invertidas têm o sinal negativo. Então, nós vamos ter, com sinal positivo, 1 vezes 3 vezes 5, mais 1 vezes 0 vezes 4, mais 2 vezes 2 vezes 1. Agora vamos para as diagonais invertidas. Menos 2 vezes 3 vezes 4, menos 1 vezes 0 vezes 1, menos 1 vezes 2 vezes 5. Agora, uma propriedade muito importante dos determinantes. O determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz. Isso faz bastante sentido. Então, aqui nós estamos repetindo a nossa matriz e a permutação que nós tínhamos originalmente como exemplo. E o que vai acontecer se nós fizermos a transposta dessa matriz? O que é a transposta de uma matriz? Quando nós fazemos a transposta, o que é linha vira coluna. O que é coluna vira linha. Então, o que vai acontecer com essa matriz? Quando nós fizermos a transposta, a coluna 1, 2, 1, 0 vai virar linha 1, 2, 1, 0. A terceira coluna vai ser a segunda linha, vai ser a terceira linha. Então, a coluna 0, 5, 4, 3, ela vai virar 0, 5, 4, 3 aqui. Bom, e o que vai acontecer e como vai ser o determinante dessa matriz? Ele vai ser novamente um somatório de produtos. E quantas parcelas esse produto vai ter? Ele vai ter 4 fatorial. 4 fatorial parcelas. Bom, então a quantidade de parcelas é a mesma. O que nós vamos mostrar é que toda parcela que aparece aqui no determinante da matriz aparece no determinante da matriz transposta, apenas com ordem invertida. Então, vai ser um produto onde as parcelas são as mesmas, elas apenas vão mudar de ordem. Então, vamos ver o que vai acontecer quando nós fizermos a inversão. Quando nós fizermos a inversão, a primeira, o que era coluna, vai virar linha. Então, nós vamos ter que a primeira linha, da primeira linha nós vamos pegar o quarto elemento. Porque se aqui nós pegamos, se ao calcular o determinante dessa transposta, nós pegamos o primeiro elemento da quarta linha, tá? Aqui nós temos o primeiro elemento da quarta linha. O que é linha vai virar coluna. Então, na matriz transposta, nós vamos pegar o quarto elemento da primeira coluna. Então, nós vamos ter 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Essa, então, passa a ser Essa aqui passa a ser a nossa permutação. Vai ser a permutação que vai pegar os mesmos elementos. Tá? Então, se na matriz original essa permutação captura os elementos 2, 5, 2, 0, quando nós transpusermos a matriz, esta outra permutação aqui vai ser a equivalente dela, vai capturar os mesmos elementos aqui, 0, 2, 5, 2. Só vai mudar a ordem, mas ela vai capturar exatamente os mesmos elementos. E
e ela vai ter a mesma paridade da permutação de cima. Então, aqui nós temos, existe uma inversão do 4 com 1, do 4 com 2 e do 4 com 3. São apenas essas três inversões. Então, aqui nós temos uma quantidade ímpar de inversões. O sinal vai ser negativo. Então, quando nós fazemos a transposta de uma matriz, o determinante dessa transposta vai ser uma soma com o mesmo número de parcelas, e onde cada parcela que aparece no primeiro aparece no segundo, cada parcela que aparece no segundo aparece no primeiro. Essas parcelas apenas vão estar numa ordem diferente. Portanto, o resultado do determinante vai ser exatamente o mesmo. Então, aqui está o desenho completo. Agora vamos ver outra propriedade importante, inversão de linhas. Observe que nós pegamos a mesma matriz e pegamos a mesma permutação. E o que nós fizemos agora foi inverter duas linhas. Nós trocamos a primeira com a terceira. Então, a primeira linha passou a ser terceira, a terceira linha passou a ser primeira. E o que vai acontecer quando nós fazemos uma inversão de linha? Vai acontecer que o determinante da segunda matriz ele vai ser um produto novamente com a mesma quantidade de parcelas, e essas parcelas vão capturar os mesmos elementos. Então aqui nós temos a permutação aqui embaixo, que é a permutação que equivale à permutação de cima. O que foi que nós fizemos nessa permutação? Bem, já que nós invertemos a primeira com a terceira, nós fizemos essa inversão aqui embaixo. Então, se aqui com a permutação 2, 3, 4, 1, nós capturamos 2 vezes 5 vezes 2 vezes 0, aqui o que era 3 passou a ser 1. Então, na nossa permutação, ela vai ficar 1, 4. Ou seja, naquilo que era 3, na terceira linha nós pegamos o quarto elemento. Agora, na primeira linha da nova matriz, que é a terceira linha da matriz original, nós vamos pegar o quarto elemento. Então, o quarto elemento da matriz invertida, ele é exatamente o quarto elemento da terceira linha. O quarto elemento da primeira linha da matriz invertida, ele é exatamente o quarto elemento da terceira linha da matriz original. E como nós fizemos a inversão aqui, o 1 vai no 2, o 2 passa a ser o 3. Então, o segundo elemento da primeira linha da matriz original, ela é exatamente o segundo elemento da terceira linha da matriz invertida. Então, novamente, todas as parcelas que aparecem aqui no determinante da matriz original aparecem no determinante da matriz que foi invertida, que teve duas linhas invertidas. Só que com um detalhe. Nós trocamos duas linhas de posição. Então, nós fizemos uma inversão aqui de dois termos nessa matriz. Então, o que pode acontecer aqui nessa inversão? Quando nós invertemos dois elementos aqui numa permutação, necessariamente a paridade dela inverte. Porque daqui para cá, o 4 ele não estava invertido com... Veja o que vai acontecer. O 4 ele não estava invertido com o 3. Na hora que nós mudamos, ele vai passar a estar invertido. Então nós tivemos uma mudança de sinal trocando 3 com 4.
Depois, aí o 4 vai estar aqui. Nós vamos ter uma mudança de sinal trocando o 2 com o 4. E depois outra mudança de sinal trocando o 2 com o 3, para chegar aqui. Então não importa. Então está bem claro que se nós estivermos invertendo dois termos aqui que são consecutivos na permutação, nós só estamos mudando o sinal uma vez. Se nós estamos trocando termos que estão aqui separados por outros termos, será que não pode acontecer de nós vamos ter essa mudança? Essa mudança, mas será que necessariamente vai ser uma mudança ímpar? Sim. Por quê? Porque o 2 ele vai sofrer uma determinada quantidade de mudanças aqui dentro e o 1 vai sofrer a mesma quantidade de mudanças aqui dentro. Então, aqui, essas mudanças se cancelam. Nós tivemos uma quantidade par de mudanças de sinal. E quando os dois trocarem, eles vão ter mais uma mudança de sinal. Então, vai ser uma mudança de sinal ímpar. Então, sempre que nós invertemos dois termos aqui numa permutação, nós mudamos a paridade dela. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que todas as parcelas vão aparecer novamente. Só que elas vão aparecer com um sinal invertido. Então, o que acontece? Quando nós invertemos duas linhas, nós mudamos o sinal do determinante. Isso tem uma consequência interessante. Se duas matrizes tiverem duas linhas iguais, quer dizer, se uma matriz tiver duas linhas iguais, o determinante dela é zero. Por quê? Porque se nós invertermos essas duas linhas, nós vamos mudar o sinal. Se nós invertermos duas linhas, nós vamos ter uma matriz cujo determinante é menos o determinante daquela primeira. Mas acontece que aquela matriz ela é exatamente a primeira, porque as duas linhas que foram invertidas são iguais. Então, quando nós invertemos as duas linhas, nós obtivemos a mesma matriz. Só que o determinante da matriz, então, é igual a menos o determinante dela mesma. Então, se o determinante dela é igual a menos o determinante dela, então o determinante dela necessariamente é igual a zero. Então, se nós temos uma matriz com duas linhas iguais, o determinante dela é zero. E se nós temos uma matriz com duas colunas iguais, também o determinante é zero. Por quê? Porque a transposta dela seria uma matriz com duas linhas iguais. Agora vamos falar de linearidade. Então observe bem essa matriz. Nós temos a segunda linha dessa matriz é uma soma de B1 com C1, B2 C2, B3 mais C3, B4 mais B4. O determinante desta matriz aqui, ele é igual à soma desses dois determinantes. Por quê? Porque, vejam bem, quando nós fizermos o determinante dessa matriz, ele vai ser um somatório de parcelas, um somatório de produtos. Cada parcela vai ser um produto. Em cada uma dessas parcelas, necessariamente vai aparecer e um único elemento da segunda linha. Vai aparecer o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Bem, em cada uma dessas parcelas, nós podemos dividir B vezes o produto do resto, mais C vezes o produto do resto. Então, nós podemos separar as duas coisas, aquilo que tem B1, B2, B3, B4 e aquilo que nós temos onde existe C1, C2, C3 e C4. E cada um desses somatórios vai ser o determinante dessa matriz e o outro somatório vai ser o determinante desta matriz.
Mesma coisa com relação ao produto por um escalar, por um número. Se eu multiplicar uma linha, tá? Se eu multiplicar aqui uma linha por uma constante lambda, então o determinante da matriz fica multiplicado pela constante lambda, que deveria ter saído barras e não colchetes. Mas então o determinante dessa matriz é lambda vezes o determinante dessa. Isso porque, novamente, nós vamos fazer um produto que vai ser... nós vamos ter uma soma de 4 fatorial parcelas, e cada parcela é um produto onde aparece exatamente um elemento da segunda linha. Nesse elemento da segunda linha, nós podemos colocar esse lambda em evidência. Em dessas parcelas tem lambda, nós podemos colocar o lambda em evidência. Colocando o lambda em evidência, o que sobra é o determinante dessa matriz. Então, percebam que lambda vezes uma matriz é a matriz onde todos os seus elementos são multiplicados por lambda. Se nós multiplicarmos todos os elementos dessa matriz aqui por lambda, o determinante dela vai ficar multiplicado por lambda elevado a 4. Agora nós vamos usar os determinantes para resolver sistemas lineares. Então aqui são maneiras de representar sistemas. Esse aqui é o mesmo exemplo da semana passada. O sistema podia ser representado dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Nós vamos sugerir outra maneira de representar o sistema, que é a maneira vetorial. Então aqui deste lado nós temos x. Nós podemos dizer que nós temos x multiplicado pelo vetor 1, 3, 2, menos 1. Mais y multiplicado pelo vetor 3, 9, 8, 2. Mais z multiplicado pelo vetor 4, 2, menos 2, 1. Mais w multiplicado pelo vetor menos 2, 3, 4, 2. E essa soma de vetores vai ser igual ao vetor 2, 3, 10, 7. Então, nós podemos exprimir essa equação, esse sistema, como uma equação vetorial. X vezes esse vetor, que nós vamos chamar de C1, de coluna 1, mais y vezes a coluna 2, mais z vezes a coluna 3, mais w vezes a coluna 4. Isso aqui vai ser igual ao vetor resultado. Então, nós queremos saber se o sistema é positivo. Se o sistema é determinado. Se ele é possível, determinado ou indeterminado. Vamos analisar o caso primeiro, analisar primeiro a possibilidade de resolver o sistema. Então, se o sistema for possível, então vão existir valores para x, y, z e w, de modo que essa equação vetorial seja satisfeita. Nesse caso, se o sistema for possível, existem os valores. Então, digamos que esses valores sejam dados. X, Y, Z e W, de modo que XC1 mais YC2 mais ZC3 mais WC4 igual a R. Agora, vamos calcular o determinante da matriz obtida da seguinte maneira. Nós vamos pegar aquela matriz que tinha as colunas C1, C2, C3 e C4. Vamos tirar a primeira coluna e no lugar dela nós vamos colocar a coluna R.
E vamos ver como vai ficar esse determinante. Bem, nós tiramos a coluna 1 e colocamos a coluna R no lugar. Mas acontece que se o sistema é possível, e aqui nós estamos supondo o sistema resolvido, tá? Então, suponhamos que o sistema esteja resolvido. Queremos descobrir quem são x, y, z e w. Então, se o sistema está resolvido, nós assim estamos supondo, então essa coluna R ela é xc1 mais yc2 mais zc3 mais wc4. Então está aqui. Nós estamos calculando então o determinante desta matriz, cuja primeira coluna é essa, a segunda é C2, a terceira é C3 e a quarta é C4. Agora nós vamos utilizar a linearidade, que nós mostramos ali em cima. Então isso aqui vai ser xc1 com essas linhas, mais yc2 com essas colunas, mais ec3 com essas colunas, mais wc4 com essas colunas, e podemos colocar em evidência, está numa coluna só, na primeira o x, na outra o y, o z e o w. Então nós ficamos com o somatório, esse determinante aqui é o somatório desses 4 determinantes. Muito bem. Agora, nós vimos que quando uma matriz tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante dela é zero. Então, observem que esta matriz aqui, então, este determinante aqui é zero, porque é uma matriz que tem a primeira e a segunda coluna iguais. Esta matriz aqui também tem determinante zero, a primeira e a terceira coluna são iguais. E esta matriz aqui também tem determinante zero. A primeira e a quarta são iguais. Então, este somatório aqui é zero. O que foi que sobrou? Sobrou x vezes o determinante da matriz C1, C2, C3, C4. Muito bem. Então, quem vai ser o x? O x, então, ele vai ser esse determinante aqui, o determinante da matriz obtida substituindo a primeira coluna por R. Esse determinante é x vezes o determinante de C1, C2, C3, C4. Bom, isso aqui dividido pelo determinante de C1, C2, C3, C4, então é x. Então, isso daqui é x vezes o determinante de C1, C2, C4, então o x é o determinante de R, C2, C3, C4, dividido por C1, C2, C3, C4. E, analogamente, nós obtemos o y substituindo o R, o vetor R, no lugar da coluna 2, de C3. E obtemos o z colocando R no lugar aqui no lugar de C2, aqui no lugar de C3, e o W colocando no lugar de C4. Então, aqui, nós supusemos primeiro o sistema resolvido. Suponha o sistema resolvido. Se o sistema estiver resolvido, então, o x, y, z e w estão dessa forma. Agora, isso aqui só é possível, tá? Isso aqui só é possível se esse determinante aqui for diferente de zero. Então, nós vamos ver o que acontece se o determinante for zero. Bem, agora nós temos aqui uma matriz 4x4. Agora, nós não temos um método para calcular o determinante dela. Uma matriz 2x2 era o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Para uma matriz 3x3, nós temos a regra de Sarry. E para uma matriz 3x4? É uma matriz 4x4.
Numa matriz 4x4, nós vamos ter que separar o determinante em determinantes menores. Então, o determinante dessa matriz ele vai ser uma soma de 4 fatorial parcelas. Vamos separar aqui todas as parcelas que tem A11. Todas as parcelas em que entra esse primeiro elemento, o elemento A1, o primeiro elemento da primeira linha. Se o primeiro elemento da primeira linha entrou, né, numa determinada parcela ali do somatório, então não pode entrar nenhum outro elemento da linha 1. E não pode entrar nenhum elemento da primeira posição de nenhuma das outras linhas. Então, uma vez que tenha entrado o A11, não pode entrar nenhum desses, não pode entrar nenhum desses. Quais são os elementos que podem entrar? São esses elementos, os elementos possíveis. Então, qual vai ser o conjunto de todos os elementos onde entra o elemento A1? Vão ser todas as possibilidades onde entram estes outros elementos aqui. Vão ser todas as possibilidades envolvendo esses elementos aqui. Só que todas as possibilidades envolvendo estes elementos aqui é exatamente o determinante dessa matriz 3x3. E aqui vai acontecer o seguinte: qual vai ser o sinal? Então, o conjunto, né? Todas as parcelas em que entram o elemento A11, eles são A11 vezes alguma das parcelas do determinante dessa matriz menor, dessa matriz 3x3. E o sinal? Será que o sinal é o mesmo? O sinal dessas parcelas dessas parcelas em que entra o A1 no determinante da matriz 3x4 vai ser o mesmo sinal da parcela onde entra que corresponderia a esse mesmo produto aqui no determinante da matriz 3x3? Sim, vai ser. Por quê? Porque essa permutação aqui ela vai começar com 1. Então, ela não introduz nenhuma inversão. Então, o sinal vai ser exatamente o mesmo sinal. Então, se nós quisermos a soma de todos os elementos que tem o A1, né, de todas as parcelas que tem A1 no produto, nós vamos ter exatamente A1 vezes o determinante desta matriz menor. E agora, se nós quisermos se nós quisermos o somatório de todas as parcelas onde entra o elemento A12. Bem, onde entrou o elemento A12 não entra outro elemento da primeira linha. E não entra nenhum elemento da segunda coluna. Nenhum elemento na segunda posição de nenhuma linha. Então, qual será a soma dos elementos dos elementos que tem A12, das parcelas que tem A12 no produto? Ele vai ser o determinante dessa matriz que sobrou aqui, eliminando a primeira linha, a linha a qual ele pertence, a coluna a qual ele pertence. Só que com um detalhe. Agora, os sinais não vão ser mais os mesmos. Porque aqui nessa permutação nós já tivemos, na primeira linha nós já pegamos o segundo elemento. Então ela já é
ela já tem uma inversão originalmente. Então, quando nós emendarmos essa permutação com a permutação que nós vamos encontrar aqui embaixo, nós vamos ter uma inversão de sinal. Só que essa inversão de sinal ela vai ser uniforme. Ela vai acontecer em todas as parcelas. Então, o somatório de todas as parcelas do determinante da matriz maior, onde aparece A12, ele vai ser menos A12 vezes o determinante dessa matriz aqui que sobrou. Igualmente, se nós quisermos o somatório de todos os elementos onde entra A13, nós vamos eliminar a primeira linha e a terceira coluna. E agora, o sinal vai ser o mesmo. O sinal vai ser o mesmo porque nós já temos, aqui nós tínhamos uma inversão, aqui nós temos duas inversões. Então, vai ser uma permutação, perdão, escapuliu aqui. Vai ser uma permutação par. Então, nós vamos ter A13 vezes o determinante da matriz obtida eliminando esta linha e esta coluna. E da mesma forma, quando nós quisermos todos os elementos que tem o A14, basta fazer menos A14, porque agora nós vamos ter 3 inversões, nós vamos ter uma quantidade ímpar de inversões. Vai ser menos A14 vezes o determinante da matriz obtida, eliminando esta linha e esta coluna. Então, é este determinante que sobrou aqui. Então, como nós podemos fazer para calcular, tá, o determinante de uma matriz 4x4? Nós podemos escolher uma linha ou uma coluna. Tá? Então, aqui no caso, nós escolhemos a primeira linha e nós vamos fazer determinante de... vamos fazer A11 vezes o determinante que sobrou quando nós eliminamos a linha coluna dele, menos A12 vezes o determinante da matriz que sobrou quando eliminamos a linha dele e a coluna dele, mais A13 vezes o determinante que sobrou, menos A14 vezes o determinante do que sobrou. Então, esse é um método de calcular um determinante de uma matriz 4x4. E para calcular o determinante de uma matriz 5x5? Nós faríamos o mesmo procedimento e aí nós teríamos 5 determinantes de matrizes 4x4. Aí cada determinante de matriz 4x4 vai gerar 4 determinantes de matriz 3x3. Então, 5 vezes 4, nós teríamos que calcular 20 determinantes de matriz 3x3. E se for uma matriz 6x6? Então, 6 vezes isso. 20 vezes 6, 120 determinantes de matriz 3x3. Então, isso é um processo muito chato, mas nós temos uma maneira melhor de fazer, né? Uma maneira que nos ajuda, que vai ser criar zeros na matriz fazendo operações. Mas uma observação, eu não preciso pegar necessariamente a primeira linha, eu posso pegar qualquer linha ou qualquer coluna. Então, vamos começar aqui, digamos que eu queira pegar, ao invés da linha 1, eu quero pegar a coluna 3. Então, o determinante vai ser... Primeiro, vamos olhar a ordem aqui do A23. A maneira de olhar a ordem do A23, a maneira prática aqui, é o seguinte: eu somo a linha com a coluna. Isso dá paridade. Então, esse elemento aqui é o A13. 1 mais 3, 4 é par. Então, é mais. Então, mais A13 vezes o determinante da matriz que sobrou quando elimino a primeira linha e a terceira coluna. Então, é esse determinante aqui que sobrou, eliminando essas duas.
menos 2 mais 3, 5. Então, menos A23 vezes o determinante da matriz que sobrou quando nós eliminamos a linha, a coluna a qual ela pertence, a linha a qual ela pertence. Aí vamos para o próximo. 3 mais 3, 6. Então, mais A33 vezes o determinante da matriz que sobra, eliminando a coluna e a linha dela. E mesma coisa, menos A43 vezes o determinante da matriz que sobra, eliminando a quarta linha e a terceira coluna. Então, aqui seria o determinante dividido em 4. Ele deveria ser barras. Agora vamos usar então o sistema. Vamos resolver um sistema usando determinantes. Então seja esse sistema. Nós temos a nossa matriz principal, as colunas seriam C1, 1, 3, 2, C2, 3, 9, 8, C3, 4, 2, menos 2, e a coluna R seria 2, 3, 10. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular o determinante da matriz C1, C2, C3. Para ilustrar o que eu estava dizendo, nós podemos simplificar o determinante fazendo operações. A linearidade e o fato de que duas matrizes que têm linhas iguais têm determinante nulo, nos permite fazer operações lineares nas linhas ou nas colunas e obter matrizes que têm o mesmo determinante. É o mesmo raciocínio que nós usamos para mostrar que a forma de resolver o sistema. Nós separaríamos novamente quebraríamos a linha na combinação linear das linhas que foram postas e teríamos linhas que iriam zerar e sobraria uma linha. Seria exatamente o mesmo raciocínio. Aqui nós fizemos o seguinte: eu vou substituir a segunda linha por ela menos 3 vezes a primeira. E o resultado vai ser 0, 0, menos 10. Vai ser 3 menos 3, vai ser 9 menos 3 vezes 3, 9, 0. Aqui eu vou ter 4 vezes 3, então menos 12, com 2, menos 10. Aqui eu vou fazer a terceira linha igual a ela, menos 2 vezes a primeira. Vai ficar 0. Aqui vamos tirar 6, vai ficar 8. Aqui vamos tirar 4, vai ficar menos 10. Agora nós vamos usar a mesma propriedade lá de cima. O determinante dessa matriz 3×3, eu vou desenvolver esse determinante aqui pela coluna. Ele vai ser 1, aqui é o elemento A11, então esse é o elemento... É um elemento de ordem par. Então, nós vamos ter esse primeiro elemento 1 vezes o determinante da matriz que sobra quando elimino a coluna dele e a linha dele. Então, se eliminar a primeira linha e a primeira coluna, sobra isso daqui. Então, nós vamos ter 1 vezes esse determinante aqui, mais 0 vezes esse outro determinante, mais 0 vezes esse outro determinante. Só que esses dois determinantes aqui, eu não preciso calcular, porque é 0 vezes ele vai dar 0. Então, na verdade, nós só temos um determinante 2 por 2 para calcular. Esse é muito simples de calcular. 0 vezes menos 10, 0, menos 10 vezes 2. Menos 10 vezes 2 dá menos 20, menos 20
20. É 20 e eu coloquei o resultado errado aqui. E se nós tivermos uma matriz, por exemplo, uma matriz 5 por 5, nós podemos fazer o quê? Podemos operar as linhas da matriz ou as colunas da matriz e criar alguma linha ou alguma coluna cheia de zeros, que tenha um elemento em uma das posições e zero nas outras posições. Aí nós conseguimos reduzir o problema de calcular um determinante de uma matriz 5 por 5 para calcular 1 ao invés de 4 determinantes 4 por 4. 1 ao invés de 5 determinantes 4 por 4. Aí nós podemos pegar aquele resultado, aquela matriz, operar novamente, criar uma linha, uma coluna que tenha zero em todas as posições, exceto uma, e aí nós reduzimos o problema, então, para calcular, ao invés de 4, apenas um determinante 3 por 3. E se quisermos, podemos reduzir a matriz 3 por 3. Aqui, no sistema que foi proposto, a primeira coisa que foi feita foi calcular o determinante da matriz C1, C2, C3. Aqui, para ilustrar, eu estou usando Sarri. Perdão, esse aqui é o determinante da matriz RC2, C3. Então, o determinante da matriz C1, C2, C3, nós calculamos, usamos esse método aqui para calcular. Reduzimos a matriz, criamos zeros e reduzimos o problema ao problema de uma matriz, do determinante de uma matriz 2 por 2. Aí, para ilustrar, o segundo determinante, que é o determinante da matriz RC2, C3, eu calculei usando Sarri. Então, eu reescrevi a matriz aqui, copiando as duas primeiras colunas e fiz o produto aqui das colunas diretas e das colunas invertidas aqui com sinal invertido, como pode ser visto aqui nessa continha de cima. E esse aqui é o determinante da matriz C1R C3 e aqui o determinante da matriz C1 C2R. Então, esses determinantes eu já calculei direto. Então, quem é X? X é o determinante da matriz R C2, C3 dividido pelo determinante de C1, C2, C3. Quem é Y? Y é o determinante de C1R, C3 dividido pelo determinante de C1, C2, C3. E quem é Z? Z é o determinante de C1, C2, R dividido pelo determinante de C1, C2, C3. Agora, como discutir um sistema? Eu prometi isso lá atrás. Discutir o que acontecia com o sistema através do determinante. Então, se o determinante da matriz, agora eu estou falando de uma matriz, peguei uma matriz mais geral aqui, uma matriz N por N. Então, se o determinante dessa matriz N por N for zero, for diferente de zero, então o sistema é determinado. E como ele é resolvido? Exatamente da forma como nós acabamos de resolver. E se o determinante da matriz C1, C2 até Cn for zero? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos substituir o R em cada uma das colunas, como nós fizemos no sistema anterior. Substituímos R no lugar, na posição de cada uma das colunas. Se alguma dessas substituições der um determinante
diferente de zero, então o sistema é impossível. Se todas elas derem zero, então é um sistema indeterminado. Para mostrar isso, nós precisamos de alguns conceitos de espaço vetorial. Precisamos do conceito de dimensão e base de espaços vetoriais. Como nós ainda não vimos espaços vetoriais, nós podemos possivelmente voltar a isso quando nós virmos. Possivelmente, por hora, a discussão que nós podemos fazer é essa, e a justificativa dela pode vir depois. Agora eu vou pegar aqui só um exemplo do que nós podemos fazer para resolver um sistema muito chato operando linhas e colunas. Então, é claro, nós podemos simplesmente escalonar entre aspas, né? Não escalonar, mas nós podemos ir criando zeros, né? Podemos pegar aqui uma das linhas que tem um número menor aqui, por exemplo, dividir por 2 e podemos ir operando até obtermos um determinante equivalente, onde aqui seja 2 e os outros elementos aqui para baixo, por exemplo, sejam 0. Então, essa é uma maneira de resolver, foi a maneira como nós resolvemos um determinante 3×3 lá em cima. Aqui eu estou fazendo algumas operações só para a gente ilustrar que tipo de simplificação que pode ser feita. Eu posso fazer operações aqui com linhas e colunas para simplificar o determinante sem necessariamente obter zeros. Então eu vou começar a fazer operações aqui simplesmente para tornar os determinantes mais simples. Eu já peguei uma matriz aqui com números grandes, com números muito, muito chatos, e vamos fazer algumas operações para ver se vai simplificando, se esse determinante vai ficando mais bonito. Então, a primeira operação que eu fiz foi o seguinte: olha, essa coluna aqui está com números muito grandes. Esta outra coluna aqui ela está com números mais comportados. Então, eu vou substituir essa coluna aqui por ela mesma, menos a terceira. Então, eu vou substituir a segunda coluna por ela menos a terceira. Então, aqui funciona igual lá no escalonamento. No escalonamento, nós podemos substituir uma linha por ela mesma menos tantas vezes uma outra linha. Aqui nós podemos substituir uma linha por ela mesma menos tantas vezes outra. Ou uma coluna por ela mesma menos tantas vezes outra, ou mais tantas vezes outra, ou mais uma combinação linear das outras. Então aqui nós substituir a segunda coluna por ela menos a terceira. Então nós vamos ficar com 7 menos 4, 3. 98 menos 14, 84. 51 menos 40, 11. 30 menos 8, 22. Então, olha, já não começamos a calcular o determinante ainda, mas já obtivemos aqui uma matriz um pouco mais comportada. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa segunda coluna que sobrou e vou substituí-la por ela menos a primeira. Vamos ficar com 3 menos 2, 1. 84 menos 12, 72. 11 menos 10, 1. 22 menos 22, 0. Então vejam que nós já temos um determinante aqui com números mais comportados. Já temos até um 0. 0 é uma coisa que ajuda muito. E agora vamos escolher outra linha ou outra coluna para operar.
Então aqui nós operamos agora uma linha, operamos a terceira linha. Vamos substituir a terceira linha por ela menos a primeira. Então, por ela menos a primeira, eu vou ficar com 10 menos 2, 8, 1 menos 1, 0, 40 menos 4, 36, 55 menos 13, 40 e 42. E assim sucessivamente, eu fui fazendo algumas operações aqui simplesmente para obter uma matriz mais razoável. E agora essa matriz mais razoável, veja que nós podemos fazer outra operação de simplificação, é colocar números em evidências em linhas ou colunas. Então, na primeira linha, dá para dividir todo mundo por 2, né? Então, vamos dividir a segunda linha por 2. A terceira linha também pode ser dividida por 2. A segunda linha também pode ser dividida por 2, a terceira também pode ser dividida por 2. Então, foi isso que nós fizemos. Dividimos, então, por 2, por 2, por 2, então nós tiramos o 2 3 vezes. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, 8, vezes o determinante dessa matriz aqui, que já tem números mais comportados, porque nós dividimos aqui 3 linhas delas por 2. E daqui para cá, o que eu fiz foi aproveitar que já tinha 0 aqui nesses 2 elementos da segunda coluna, e tem 1 aqui no primeiro elemento da segunda coluna, e vamos usar esse 1 então para fabricar um 0 aqui no segundo elemento. Então vamos fazer a segunda linha igual a ela menos 34 vezes a primeira. Então, fazendo isso, o resultado vai ser esta matriz aqui. E como se calcula o determinante dela? Nós vamos fazer o determinante pela segunda coluna. Então, vai ser 1, e qual vai ser o sinal? Aqui é o elemento A, 1, 2. 1 mais 2, 3. A permutação ímpar aqui é menos. Então, esse menos apareceu aqui. Então, menos 1 vezes o determinante da matriz que sobra quando é retirada a primeira linha e a segunda coluna. O determinante que sobra é justamente este aqui. E para resolver esse determinante agora, nós podemos usar Sarri, mas os números aqui estão grandes, os números estão muito feios ainda, e nós podemos ir fazendo operações para melhorar um pouco esses números. E nós podemos fazer, por exemplo, a primeira coluna igual a ela menos a segunda, por exemplo, já vai diminuir o tamanho dos números, e aí podemos criar zeros, podemos reduzir isso para uma matriz 2x2, uma determinante de uma matriz 2x2. Bom, esse foi um exemplo meramente ilustrativo. Então, agradeço a atenção de vocês, uma boa semana.